eu quero compartilhar, né, algo que Deus tem falado ao nosso coração através desse tema. Jesus, a única esperança, tem a ver com o tema da campanha de missões regionais. E justamente está em Romanos 12, versículo 12. Apenas esse versículo diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Parece-me que esse versículo, meus irmãos, ele é propício para o tempo de pandemia. Olha só, alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração. Esse versículo talvez poderia ser um dos versículos chaves desse tempo de pandemia. Meus irmãos, Jesus é a única esperança e nós estamos na época do Natal. E por lembrar na época do Natal, nós lembramos que o menino Jesus, ele é a esperança, ele é a única esperança desse mundo. E quando eu penso na esperança que nasceu através de uma criança, né, eu lembro também de um filme. E aqui vai uma sugestão de filme para você ver, tá? Eu durante a pandemia assisti muitos filmes, mas tem um filme muito interessante. Se você não viu, você vai ter uma sugestão para você ver, chamado Uma Prova de Amor, tá? Esse filme, ele fala de uma história de uma família que a princípio nasceu uma criança, essa criança cresceu, né? Essa menina cresceu, e essa menina, com o tempo, ela teve algumas dificuldades na saúde dela. E os pais começaram a levar ao médico e constataram que a menina tinha câncer, né? É como se sendo uma leucemia, né? Câncer no sangue, uma leucemia. E diante de muitos e muitos medicamentos, tratamentos, houve a possibilidade, né? Surgiu a possibilidade que o médico orientou de que se tivesse uma segunda criança, talvez a medula daquela criança poderia salvar a irmãzinha, a irmã mais velha. Então, o desenrolar do filme é que eles têm, o casal tem mais uma filha, com a esperança de que com o nascimento daquela filhinha, a medula, né, o tratamento, talvez a cura para a filha mais velha, estaria naquela criança. E a expectativa gera em torno de que aquela criança que estava nascendo era a única esperança para a filha mais velha. Aí eu fico pensando, meus irmãos, se coloque no casal, né, na pele daquele casal, onde eles têm um segundo filho, uma segunda menina, e aí a esperança está toda ela naquela criança, para que, na esperança de que o sangue dela, a medula dela, aquilo que estava no corpo dela, pudesse salvar a primeira filha. E desenrola tudo isso, né? Então, eu não vou contar aqui toda a história, mas é uma sugestão, chamado um filme Uma Prova de Amor. Quando eu olho para isso, aquela criança estava sendo colocada como uma esperança para alguém viver. E naquele caso era uma filha, uma irmã. A esperança para aquela irmã viver muitos e mais tempos, tá? Eu não vou contar mais depois do filme, porque é muito triste. Mas houve uma esperança, houve uma expectativa diante de uma criança. E quando nós olhamos para a figura de Jesus, quando nós olhamos para o menino Jesus, houve uma expectativa, há uma esperança, e não somente uma esperança, mas a única esperança da humanidade, desse mundo, estava numa criança chamada Jesus Cristo. E ele continua sendo a única esperança para todos nós, meus irmãos. Se a gente olhar o capítulo 12, né, a gente vai ver aqui uma cena bonita, né, onde ele fala de como nós devemos comportar vivendo a nova vida. Você vai ver que o capítulo 12 ele fala, né, a história daquela pessoa que se encontra com Jesus e tem uma nova vida. E qual é o perfil dessa nova vida, né? Qual é o perfil dessa pessoa que encontra Jesus? Ele fala também do exercício dos dons, né, que Jesus nos dá, que o Espírito Santo nos dá, para a gente poder, para sermos capacitados e para nós colocarmos em prática no reino de Deus, né, na igreja do Senhor. Então, ele fala também que o amor, a lei do amor expressa em várias atividades. Quando você vê o versículo 12 em diante, você vai ver que é um perfil daquele que é regenerado,
daquele que encontrou Jesus, daquele que tem Jesus como única esperança de vida. Por isso, também em outro aspecto, ele fala que a lei do amor expressa várias e várias atividades, né? Então, quando você encontra Jesus, quando você entrega a tua vida ao Senhor, algo diferente, algo transformador acontece na tua vida. E isso ocorre porque você teve uma conversão genuína, porque você entende que Jesus agora é a razão da tua vida, Jesus é a razão do teu viver, e você entende que Ele é a única esperança, não somente para a tua vida, para a tua família, mas para a igreja e para esse mundo. A gente viu durante a pandemia muita confusão, né? Toma ivermectina. Não toma. Ah, mas é um remédio para... Como é que eles falam? É um remédio para acabar os vermes, né? É para combater uma praga. Toma todo mundo. Tem gente, vamos tomar. Não é cura, mas alguns entendidos estavam dizendo que fazia, né? Ajudava no combate, né? Cercando assim, parece que alguns órgãos, para que o coronavírus não entrasse. Aí aquela briga política, né? Aquela briga, toma, não toma, gasta-se milhões, daí vai lá, você toma, e a gente vê que, de fato, não houve assim ainda, comprovadamente, né, uma eficácia desse remédio. Ele é um tratamento para um tipo de situação, mas ele não serve, claro que ele não era cura, mas ele era talvez um paliativo para ajudar na proteção, né, do corpo físico, criava algumas imunidades. Aí muita gente na internet estava postando, né, um monte de coisa, toma chá de gengibre, toma não sei o que lá, né, faz gargarejo, né, toma bastante, e isso é verdade, toma bastante água, você tem que tomar bastante água. Então um monte de situação que a gente ficava sem saber em quem acreditar. E a nossa esperança estava aqui como? Gente, se lá em cima está acontecendo tudo isso, como é que nós ficamos aqui embaixo? E vem a vacina, não vem a vacina? Né? Agora chegou a vacina, mas a vacina ainda está restrita para algumas pessoas, mas a vacina que veio é uma vacina que ainda não está comprovadamente autorizado pela OMS, né? Talvez lá pela Anvisa, lá, não está ainda autorizada, não tem ainda autorização de eficácia. Mas tem um grupo que quer tomar a vacina, tem outro grupo que não quer tomar a vacina. Então a gente fica sem saber em quem acreditar. E aonde que está a nossa esperança em tudo isso? A nossa esperança certamente está em Cristo Jesus, mas a esperança também está em cuidarmos de nós mesmos, né? Em obedecermos aos protocolos. A gente não pode simplesmente dizer assim, Deus me protege, eu vou em qualquer parte. Isso é uma fé tola, né? Eu tive em algumas reuniões lá em Paranaguá, e por alguns momentos, alguns líderes de algumas igrejas falaram assim, não, porque nós temos que abrir, nós temos que fazer isso, e nós temos que ir lá, porque Deus nos protege. Na verdade, isso é uma tolice, né? E daí a gente coloca aquilo que a gente precisa fazer como cristão, que é obedecer às recomendações, os protocolos, e isso é uma questão de autoridade, porque não está nos impedindo de louvar, de adorar a Deus, apenas por uma questão de aglomeração, mas ao mesmo tempo isso é levado por uma questão assim que às vezes leva-se para o campo espiritual, e às vezes alguns taxam a gente, se a gente não vai no culto presencial, não vai no ambiente, se a gente não vai em algum espaço, a gente está dizendo que alguns dizem, você não tem fé de que Deus protege você. E quem vai, alguns dizem assim, não, esse tem fé. Então, não é por aí, meus irmãos, não é por aí. Porque Jesus é a única esperança, mas a única esperança para aqueles que com responsabilidade, com determinação, com cuidado, entende que a sua fé tem que ser uma fé também inteligível, inteligente, para que a gente poder entender tudo isso.
Interessante, meus irmãos, o que é esperança? É um sentimento de que você, como possível, você vê como possível a realização daquilo o que deseja. Quando a gente vê a figura do menino Jesus, né, a gente lê o texto ali de Isaías capítulo 9, a gente viu lá que o povo andava em trevas, o povo com desesperança, né, e a esperança estava no Messias. O povo de Israel aguardava o Messias, e a promessa era de que ele viria e salvaria o mundo da perdição. Por isso que a gente olha a figura de Jesus, sendo a única esperança, uma criança que traz esperança a todos nós. Diante desse tempo difícil e desafiador, olhando para esse texto, qual deve ser a nossa atitude? Olhando para o menino Jesus, olhando para a pandemia, olhando para esse tempo difícil que nós estamos ainda vivendo, e a gente não sabe quando vai parar isso, meus irmãos. Não sabe. Os pesquisadores estão dizendo que nós estamos agora na segunda onda. Nós viramos surfista agora. Então nós estamos na segunda onda, né? E muitos estão pegando essa segunda onda. Essa segunda onda, ela traz um pouco de irresponsabilidade e relaxamento. A gente vê muita gente, né, entendendo que não vai pegar, ou de que isso não é algo tão cruel. Mas quando a gente vê as mortes passando das 185 mil mortes no Brasil, a gente vê que o negócio está feio. Só que ao mesmo tempo, os irmãos, é diferente. Quando a gente vê que a morte está lá do outro lado, parece que a gente fica meio ainda sem saber, tipo assim, tranquilo, né? Mas quando a morte começa a se aproximar da gente, não é assustador? Lá em Paranaguá chegou perto. Aqui em Antonina chegou perto. Não chegou? Então, algo que há 3 ou 4 meses atrás a gente via acontecendo lá no outro estado, e a gente falava assim, poxa, a vida está acontecendo lá, né? Então, depois de 4, 5 meses começou a acontecer aqui, começou a pipocar, e a gente está vendo os casos aumentarem aqui no nosso litoral. Então, meus irmãos, não é brincadeira. A gente precisa entender que a nossa esperança precisa estar firmada, né, em Cristo, mas entendendo, né, tendo responsabilidade em tudo isso. Meus irmãos, quero aqui também lembrar que, por se tratar de uma semana, né, que é uma semana de Natal, a gente também mudou um pouco os nossos protocolos, né? Aquela celebração gostosa que a gente tinha, de tirar foto, né? Aquela aglomeração gostosa, né? Na celebração de culto, a gente vinha aqui abraçar, né? Desejar bom Natal, um ano novo, mudou tudo isso. E a gente precisa agora olhar e entender que a nossa prática do dia a dia, entender que mudou, né? Esses dias atrás eu estava tão acostumado, mas daí o relaxamento faz com que a gente deixe de usar um pouco a máscara, não é assim? Pode ver. Não, eu vou ali no mercado e... vou, mas já diminuiu bastante. Daí houve aquele relaxamento. E isso tudo a gente precisa entender que ainda a situação está difícil. Mas, irmãos, esse versículo, eu quero aqui compartilhar rapidamente, esse versículo de Romanos 12, versículo 12, ele praticamente é autoexplicativo, né? Mas eu quero destacar essas verdades que a gente precisa olhar para Jesus como um menino que tem a única esperança para todos nós, ainda continua sendo a única esperança, e entender que existe 3 práticas que a gente precisa conviver e a gente precisa viver na nova vida em Cristo. O versículo 12 em diante, você vai ver que é uma orientação, na verdade é um perfil daquele que tem a nova vida em Cristo. Quando ele fala assim, o amor seja não fingindo, ou seja,
mudança de vida. Você encontrou Jesus, você encontrou a única esperança e agora você tem mudança de vida. Aí o versículo 2, ele vem para colaborar com o tema que justamente nós estamos aqui vivendo em missões regionais. E na verdade é essa palavra, a esperança que nós temos de que não somente a vacina seja a cura, mas de que acima da vacina tem um Criador, tem um Senhor, tem um Salvador, de que cuida de nós. Então, ela é a única esperança. Jesus continua sendo a única esperança para nós. Podemos tomar a vacina? Podemos. Se a vacina vir para cá, toma a vacina. Não tem problema nenhum. Né? A gente já comeu tanta coisa, né? Que a gente pensava que ia morrer. Uma vacina, mas muita gente, não está comprovado, mas Deus queira que comprove aí, né? Que tem um sucesso. A gente olha hoje para a mídia, a gente já vê que os Estados Unidos já está tendo uma vacinação em massa. A Rússia, né? Então, a gente está vendo já, lá longe, já o pessoal sendo vacinado. E nós, no Brasil, está tardando os negócios. A gente não sabe se é briga política, se é alguém querendo se sobressair a tudo isso. Mas, meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude olhando para o menino Jesus como a única esperança? A primeira parte desse versículo diz assim: alegria na esperança, regozijai-vos na esperança. Meus irmãos, se a gente olhar o que acontece na mídia, na televisão, eu vou dizer uma coisa para você: a gente acaba ficando com medo. Eu vou contar um segredo para os irmãos que eu fiz um mês depois que começou a pandemia. E até hoje eu não voltei a fazer. Porque eu entendi que estava fazendo mal para mim. Eu deixei, depois de um mês, 2 meses, eu acho que foi mês de março, abril, finalzinho de abril, eu deixei de assistir programas de jornais, de qualquer emissora. Eu deixei. Eu cheguei para minha esposa e falei, a partir de hoje, eu não vou assistir nenhum programa de jornal. Pode ser qualquer tipo de programa, não vou assistir. Sabe por quê, meus irmãos? No meu caso, está me fazendo mal. Porque ligava numa emissora, você via um programa, era uma situação de morte para cá, de terrível, e você ficava, parece que, meu Deus, será que é verdade tudo isso? Aí você ligava para outro programa, não está acontecendo nada, está tudo bem, você não sabe em quem acreditar. E daí eu comecei a notar que o meu coração, eu estava temeroso. Porque eu olhava tanta coisa acontecendo e o meu foco ficou nisso. E isso estava me fazendo mal. Eu decidi não assistir. E de lá para cá eu não assisto. Não assisto mesmo programa de jornal. Esses programas sensacionalistas. Aí talvez você pergunte, pastor, mas como é que você acompanha? Eu acompanho pela internet. Alguma coisa. Vou em alguns sites confiáveis, alguns jornalistas confiáveis. Eu analiso, acompanho. Mas sabe por quê? Porque a esperança estava ficando de lado e dando espaço para o medo. Porque a gente via tanta desgraça acontecendo, a gente não sabia em quem acreditar. E essa primeira parte desse versículo fala assim, regozijai-vos na esperança. A esperança estava em quem? Está em quem? E sempre estará em Cristo Jesus. Naquele menino que nasceu de forma humilde, ele ainda é a esperança para todos nós. Por isso a minha alegria tem que estar nele. A minha alegria de reunir a família em casa, não estando no culto presencial, ainda é a alegria de esperança de que um dia a gente vai retornar. Então, em primeiro lugar, olhando para tudo isso, entenda que a alegria está, regozijai-vos na esperança. A esperança é quem? A esperança tem um nome. A esperança é uma pessoa, não é simplesmente um sentimento. A esperança é Cristo Jesus.
Nesse tempo de Natal, que a gente celebra, né, a figura do nascimento de Jesus, celebre com alegria a esperança do menino Jesus. Em segundo lugar, ele fala também assim que tenha paciência na tribulação. Meus irmãos, tamanha tribulação que a gente passou durante esse tempo. Eu vou dizer uma coisa para você, lá em abril, maio, mais ou menos, como é que você ia imaginar, como que estava na tua cabeça, você ia imaginar chegando dezembro? Como é que você ia imaginar? E nós chegamos dezembro. Alguns estavam dizendo assim, não, isso aqui é uma pandemia de 3, 4 meses, né? Então já vai acabar, já mata o vírus, né? E daí a gente, não, meus irmãos, ainda está acontecendo muita coisa ruim, ainda tem muita gente ainda sofrendo. E o texto diz assim, a gente tem que ter paciência na tribulação. A gente está passando uma tribulação. A gente está passando um tempo de praga. Porque em uma pessoa se manifesta de um jeito, na outra pessoa se manifesta de outro jeito. Até hoje parece que não mapearam corretamente, né, vamos dizer assim, totalmente, qual é o poder desse vírus. E esses dias atrás eu vi, eu não sei se é verdade, irmãos, mas diz que surgiu outro vírus, parece que lá num vilarejo na China. Um vírus pior. Porque quando você fala em Covid-19, né, ou coronavírus já existe faz tempo. Né? É um tipo de coronavírus, é outro tipo. Então, meus irmãos, a gente precisa ter paciência na tribulação. Agora parece que a gente já está mais tranquilo. Mas no começo, quando você não podia sair de casa, né? Eu preciso ali fazer uma comprinha, eu preciso ali fazer isso, eu preciso ali bater papo, né? Eu preciso ir ali contar algum caos, né, com o meu vizinho, eu preciso ir ali na casa Aí você não podia sair de casa. E sabe que a gente criou um certo tipo de dificuldade para aqueles que gostam de sair. A gente criou talvez assim um estado meio depressivo das pessoas que começaram a ficar em casa. Começaram a ter aquelas doenças emocionais. Eu não sei você, mas eu sou daquele que gosta de sair. Sério, eu gosto de sair. Eu gosto de ter o meu protocolo de que eu vou para o trabalho, vou para o escritório, eu vou trabalhar e depois eu volto para casa. E ao mesmo tempo eu passei 5, 6 meses em casa, trabalhando. Ah, mas é bom, pastor, você está em casa, você pode ficar de qualquer jeito, né? Você pode trabalhar, tudo bem, trabalhamos. Mas eu confesso a você que eu sou daquele que gosta de sair de casa. Ficar preso dentro de casa me dá A minha esposa não, minha esposa ficou uma beleza, na pandemia, estava pulando de alegria, porque ela não gosta de sair de casa. E para ela o tempo da pandemia foi uma bênção. A minha esposa, que sofre de depressão grave, o tempo da pandemia que a gente está vivendo aí nesse tempo, foi o melhor tempo da vida dela. Esses dias atrás nós celebramos 1 ano de que ela está bem. Ela falou assim, amor, hoje completa 1 ano que eu estou bem da depressão. Antes nós tínhamos 1 mês, 2 meses, que tinha os picos, né? Tinha os gatilhos, e ela caía novamente numa crise de ansiedade. No tempo de pandemia, lá para nós, graças a Deus, foi um tempo de renovo, de renovação, de restauração da saúde da minha esposa. Mas a gente precisava ter paciência. Esses dias atrás eu fui em casa, né, a casa do meu pai e da minha mãe. Meu pai tem 77 anos e ela 76. No começo, eles queriam sair. Já viu? Você já teve experiência de dizer para os teus pais, idoso, que eles não devem sair? É fácil? Não, isso aí não vai pegar em mim. Se eu morrer, já vivi bastante tempo. Não é assim. Né? Então é difícil.
Essa semana eu fui na casa do pai e da mãe. Minha mãe não sai de casa. Não, faz muito tempo que ela não vai no culto presencial. Só em fevereiro que ela ia. Aí aí eu fui conversar com a minha mãe falou, aí meu pai entregou ela, né, na minha frente. Meu pai falou assim, a tua mãe está querendo sair. Daí ela falou, pare! Falou assim, não me entregue. Aí por que ela estava querendo sair? Porque lá em casa, a minha mãe, ela tem uma tradição natalina que ela compra presente para todo mundo. Ela quer comprar presente para todo mundo. Então, para ela comprar presente para todo mundo, ela precisa sair de casa e ir aonde? Nas lojas. Aí eu falei para ela assim, mãe, não precisa esse ano, mãe. Mas eu queria comprar um presentinho para todo mundo, para os netos, né? Eu sei, mãe. Mas não precisa, mãe. Imagine só, a senhora vai sair numa muvuca, onde pegar, né? Você vai numa porta, pega numa coisa, se você não se cuida, pode... Eu falei, mãe, esse ano é um ano atípico, mas era uma tradição, é uma tradição da minha mãe, dos mais antigos, para comprar uma lembrancinha, né? Na verdade não é presente, comprar uma lembrancinha para cada um. Então assim, a paciência na tribulação. Aí a mãe chegou ao ponto de dizer assim, não, tá bom então, não vou. Então tá bom, mãe. Mas eu quero abençoar a vida dos netinhos. Mãe, então dá dinheiro. Dá um dinheirinho para cada um. Eu vou fazer isso. Então a gente precisa ter paciência com a gente precisa ter paciência com os nossos pais, com os mais idosos. Paciência no quê? Na tribulação. E em último lugar, o texto fala, perseverança na oração. Meus irmãos, nunca teve um momento que a gente mais orou foi o tempo da pandemia. Não foi? O que tinha de pedido e o que tem de pedido ainda para a gente orar é impressionante. Meus irmãos, o que eu participei de live de oração, tempo de oração, momento de oração, foi impressionante. Até nisso Deus quis nos ensinar. Deus permitiu a pandemia para nos ensinar que a gente precisa perseverar em oração. Meus irmãos, 3 ingredientes que nos ajudam a entender que Jesus é a única esperança. Tem alegria na esperança, alegria em Cristo. Tenha paciência na tribulação. E persevere na oração. Ore. Eu confesso aos irmãos, tinha tanto pedido que às vezes a gente não lembrava de todos eles. Esses dias atrás nós fizemos um tempo de oração de 6 horas. Das 6 até meia-noite da convenção. Nós tivemos quase 80 pessoas ligadas ao aplicativo Zoom e nós orando. A cada meia hora tinha um apresentando e a gente, muitos pastores e liderança orando. Meus irmãos, essas são as virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo. Alegria, paciência, perseverança. Tudo isso nós podemos porque nós olhamos para Cristo. Porque Ele é a única esperança. Aquele menino que estava na manjedoura, aquele menino que muita gente não dava crédito, é a criança que nasceu e que ainda continua sendo a nossa única esperança de vida. Jesus foi, é e sempre será a única esperança para nós e para a humanidade. Sempre será. A gente não pode esquecer disso. Nessa época do ano, acrescentamos alguns ingredientes especiais à nossa vida diária, né? E como também a nossa vida cristã, não é diferente. Nos alimentemos, né, desses ingredientes que o texto nos apresenta. Tenha alegria, tenha paciência e persevere na oração. Que isso tudo vai acabar. A gente não sabe, mas Deus está no controle. Há quem pense que Deus perdeu o controle da pandemia. Deus não perdeu o controle. Deus tem um controle claro, absoluto desse tempo de pandemia. Deus quer nos ensinar também, ensinar a igreja. Deus quer nos ensinar de que Ele é que faz os planos. A nossa associação,
fez um calendário o ano todo, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Jubalito, vamos para lá, vamos para cá, os homens vão para cá, a união feminina vai para cá, e vamos ter reunião da associação, acabou com tudo isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Deus é que determina, Deus é que tem os planos dele, e a gente precisa confiar de que ele está com a mão no remo e está sabendo o que está acontecendo. Ah, mas nós planejamos. Não, agora cai por terra tudo isso. Lá em casa a gente não vai ter, não vamos nos reunir em família para o Natal. Foi decidido já. Cada família, né, o meu irmão vai para um canto, minha irmã vai para outro canto, está na praia, eu vou ficar na minha casa com a minha família, os meus pais vão ficar lá na casa dele. O que a gente vai fazer é uma live, né? Eu vou estar lá na minha casa, daí eu vou fazer um vídeo, vou mandar né? Toma aqui, pai, tá, manda um abraço aí, né? Porque nesse tempo de pandemia foi bom que a gente ensinou, meus pais com 77 anos estão lá na live, lá, faz um monte de coisa no YouTube, lá já começaram a aprender. Então, a gente precisa entender, alegria na esperança, coloque isso na tua vida, paciência na tribulação e perseverança na oração. Meus irmãos, eu não sei ainda quanto tempo, e na verdade ninguém sabe quanto tempo ainda vai durar tudo isso. O que eu sei é que Deus ainda está nos protegendo. E o que eu sei é que Jesus ainda é a única esperança que cuida da gente, que protege a gente. E a gente precisa confiar cada vez mais nele. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa lição preciosa, por esse ensinamento dessa noite, porque através desse texto, o Senhor mais uma vez está nos exortando a termos alegria na esperança, paciência na tribulação e perseverança na oração, e dizendo-nos, ó Pai, que o Senhor ainda tem o controle de tudo isso. Pai, Tu és a nossa única esperança. Tu és o único Deus que nos protege, que nos guarda. E nós oramos agora, Pai, o Senhor que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória, o Senhor que conhece todas as coisas. Pai, que o Senhor revele, Deus, aos profissionais, ó Pai, aqueles, ó Pai, profissionais da saúde, revele, Deus, aos cientistas da saúde, Deus, a vacina, Deus, eficaz, para que esse tempo, Deus, seja mudado. Pai, continua nos protegendo, guardando. Continua guardando essa igreja, Deus, na força e no poder do Senhor. Continua, Deus, alimentando. Nós estamos chegando ao final desse ano e vamos entrar no outro ano ainda com algumas expectativas incertas, mas com a certeza de que o Senhor estará cuidando da gente. Obrigado, Senhor. Derrama da Tua graça. E o menino Jesus é a expressão de esperança, de vida e vida abundante, Deus, para aqueles que o aceitam, para aquele que o aceita em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, por essa noite. Continua nos abençoando, fortalecendo. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe.